viver o teu projeto, a tua vontade e nos permitirmos que o Senhor venha, fique à vontade entre nós, trate o nosso coração para que possamos ser igreja, para que outros possam viver, Senhor. Por isso trata o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, nos dá um coração de Cristo, Senhor, uma mente de Cristo, para que possamos viver debaixo da tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Santo é teu nome. Glória a Deus. Essa noite a gente vai receber uma palavra de forma diferente, né? A gente já tinha falado, a diaconisa Simone. A gente está aqui preparado o coração, o pastor João já estava falando em casa, eu preciso receber. Eu preciso receber. Eu falei, amém. Essa é a noite que o Senhor fez para a gente receber. Estende sua mão para cá, vamos descobrir a vida da diaconisa Simone. Senhor, aqui está tua filha, meu Deus, tua serva. Ó Deus, usa os lábios dela para que nós possamos receber de Ti, Senhor, que todos os dias ela possa diminuir, Senhor, o Senhor crescer. Usa a Tua serva, Senhor, como o Senhor quiser. Abre os nossos ouvidos e os nossos corações para que venhamos receber de Ti, no nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Eu estava dali olhando a altura desse púlpito, eu falei, Jeová, já está bem bonito. Eu quero dizer que é motivo de muita alegria estar aqui nessa noite. Eu já me emocionei muito com o que vimos e ouvimos aqui através desse testemunho, que é um testemunho, o qual eu acabei de ouvir, e ele me levou a um lugar aonde eu estive há alguns anos atrás. Ele me levou... Descer? Quer que desça o púlpito? Tanto faz. Aqui é ao vivo, né? Estamos ao vivo, né, pastor? Tá. Amém? Amém, então. Amém. Obrigado. Ele me levou a um lugar, pastores, em que alguns anos atrás, posso falar sobre isso? Alguns anos atrás, eu vivi também esse milagre com o meu neto mais velho. Lucas hoje deve estar com mais ou menos 19 anos, né, Lu? 18, 19 anos, né? 17 estou. E firmemente eu vinha no meu trabalho e o Senhor falou para mim, prepara o teu coração. E eu vindo do meu trabalho, estava acho que na época na Gávea, o Senhor disse, prepara o teu coração. E de repente meu telefone tocou e nós já víamos com ele durante algumas semanas, indo e vindo de hospitais e ninguém descobria o que era. E de repente é uma hérnia que suturou, né? Supurou. A hérnia supurou. E foi dito que todos os órgãos dele foi tomado por pus e sangue e tudo que tinha ali. Eu me lembro que quando me disseram que ele estava no Adão Pereira Nunes, eu saí de onde eu estava diretamente para lá. E enquanto a gente ouvia esse testemunho aqui dessa mãe, eu como vó, cheguei naquele hospital, você recorda disso, né, Lu? Cheguei naquele hospital desesperada, mas ao mesmo tempo muito confiante. E disseram, não, a senhora não pode entrar. Eu disse, não, mas é meu neto que está lá. O Senhor, na mesma hora, me deu uma pontada na cabeça, o Senhor falou, faz uma ficha, que você vai entrar. Aquela dor de cabeça foi só para que eu fizesse essa ficha, pastor. E eu entrei naquele lugar e o Senhor foi me dando o caminho como se eu conhecesse aquele lugar. E eu fui parar na porta do centro cirúrgico. E eu me recordo que naquele dia, quando eu cheguei naquele lugar, vazio, frio, só estava a Raquel, minha nora. E ela disse, Simone, eles disseram que não tem mais o que fazer. E quando a gente pensou que não, as portas se abriram. E aquele saco preto já estava na mão deles para a gente se despedir do Lucas e colocarem ele ali dentro. Ele já tinha vindo a óbito, já tinha hora para o óbito e tudo. E eu disse, não. Eu orei sobre o corpo dele
E quando colocaram ele dentro daquele saco, o Lucas respirou. E o Senhor trouxe ele à vida novamente. Aleluia. E quando eu ouvi esse testemunho, eu me lembro que só estava eu e a Raquel ali. E ela não acreditava mais. Mas ainda assim, tinha pessoas acreditando no milagre. E o milagre, ele aconteceu. Hoje, pela religião, nós estamos separados. Né? Ele hoje está com 19 anos. E pela religião, ou pela falsa religião, porque a verdadeira religião, ela traz Deus como amor. É verdade. Traz Deus como centro, amor, esperança, paz. E não um Deus que divide famílias. É verdade. Mas ainda assim eu conto esse testemunho. E hoje ele é um pregador do Evangelho. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. Independente, né, da gente estar como estamos, eu peço ao Senhor que um dia toque no coração. Né? Mas que nessa noite, assim como nós que aqui estamos reunidos, mais de um, graças a Deus, possamos estar firmados nessa fé. E eu quero também dizer que hoje eu senti, e posso dizer isso até porque nós não estamos ao vivo, a atuação do inimigo. Eu vi o inimigo atuando para que esse dia, para que essa hora, para que esse momento, ele não chegasse. Mas ainda que nós chegássemos nessa porta, ela estivesse fechada, nós íamos fazer uma oração e íamos seguir para nossas casas. Aleluia. Mas eu tenho a certeza que hoje é o dia que o Senhor separou para estarmos aqui. Glória a Deus. Hoje é o dia que o Senhor separou para estarmos em sua casa. Amém? E a palavra que o Senhor deu para mim nessa noite, que eu venho estudando durante essa semana e chorando em cima dela e pedindo ao Senhor discernimento, ela se encontra no livro de Josué, o seu capítulo 1, seu verso 1 e 2. Amém? Aleluia, Jesus, tu és lindo. Enquanto eu vinha no Uber com a Lu, enquanto abrem as Bíblias, eu escutava assim, ó: sinto aqui tua Shekinah, o teu agir, o teu operar, o seu Santo Espírito vem nos consolar, nos mostra o caminho onde devemos andar. Derrama o teu poder, derrama a tua unção, derrama a tua glória, derrama o teu perdão. Meu Deus. Quero te confessar, eu não quero mais errar, quero ser um vaso de honra e para sempre te exaltar. Aleluia. Eu quero estar em tua presença, Senhor. Eis aqui, ó Deus, a tua palavra. O Senhor sabe que eu sou pequena, Pai, de todas as formas, mas ainda assim, Deus, aprove ao Senhor me dar esta oportunidade de trazer esta palavra. Senhor, não é minha, é tua. Então fala a cada um que aqui está, Senhor. Entra no coração. Aleluia. Tira dores, mágoas, tristezas, o que tiver em nosso meio nessa noite. Que nós possamos ser canal. Em nome de Jesus. Eu peço perdão pela emoção, mas eu estou muito emocionada de verdade. E eu estou sentindo a presença de Deus de verdade. E eu louvo ao Senhor por sentir isso, porque a pastora perguntou: e aí, Flor, tá nervosa? Eu falei: pastor, por incrível que pareça, estou tranquila, mas eu sabia que no dia eu sentiria essa presença dessa forma. Aleluia. E diz assim a palavra de Deus nessa noite: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar ou servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Até aqui. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Quando eu li essa palavra, que já lemos outras vezes, mas que precisei me aprofundar para estar aqui nesta noite, uma das primeiras coisas que me veio foi: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Então, neste momento aqui,
nós podemos entender que Josué era servo de Moisés e Moisés era servo do Senhor. Em nenhum momento aqui nós vemos o Senhor dizer que Josué já era o seu servo. Não, ele vem dizendo que Josué era servo de Moisés. Aleluia. E ele chega para ele, Deus fala: Moisés, meu servo, está morto. E ele continua: prepara-se agora e passa esse Jordão, você e todo este povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puser a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Até o 3. Eu tenho o hábito de intitular, quando estou escrevendo, rabiscando lá em casa, e eu coloquei assim: Deus fala. Às vezes nós achamos que Deus não fala, mas Deus, ele fala no canto dos pássaros, ele fala nos latidos do meu cachorro pela manhã. Deus, ele fala quando chove, quando neblina, quando está sol. Deus, ele fala até quando eu tropeço. Deus, ele fala quando eu erro. Deus, ele fala quando eu peco. Deus, ele fala. Aleluia. E nós podemos perceber aqui que nessa época sabemos que Deus, ele falava com o povo através de Moisés. Mas de repente Moisés morre e Deus vem e fala a Josué. E ele diz, ele fala através de Moisés com todo aquele povo. Deus falava, ou seja, havia entre Deus e o homem, Moisés, uma intimidade tão grande que ele era aquele que trazia a mensagem para o povo, como muitas das vezes nós podemos ver nas outras passagens. Moisés entregava tudo aquilo que o Senhor entregava no monte. Moisés entregava para o povo. Ainda assim havia murmuração, rejeição, ainda assim havia perseguição, mas Moisés continuava fazendo aquilo que Deus mandava. Aleluia. E por que Deus falava com Moisés? Porque havia um propósito. Sempre que há um propósito, Deus vai falar. Sempre que há um propósito, Deus vai guiar. E o propósito era Moisés conduzir o povo para fora do Egito. Em Êxodo 33:11, vai dizer que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Que privilégio! Coisa linda. Eu tenho esse privilégio, pastora. Pastor, eu tenho esse privilégio. Eu falo com Deus de um jeito e Ele fala comigo de um jeito que a minha irmã mais velha diz, e a Lu também: você tem um privilégio. Que coisa gostosa é você falar e ouvir Deus. Porque existe uma grande diferença. Falar, todo mundo fala. Todo mundo pode falar com Deus. Mas ouvir Deus falar é para poucos. Verdade. Para ouvir Deus falar, nós temos que estar no centro da sua vontade. Para ouvir Deus falar, nós temos que fazer e estar fazendo a vontade dEle. Aí eu fiquei pensando, e como diz, os pregadores aí que eu escutei dizer isso, conjecturando, por que Deus dizer: Moisés, meu servo, é morto? Aí eu fiquei imaginando na minha cabeça, como poderia aquele jovem, porque ele ainda era jovem, receber a notícia de que o seu líder havia morrido. E ele sabia, mas ele precisava ouvir de Deus e ouvir a Deus para entender que agora Deus falava com ele, assim como falava com Moisés, para que ele entendesse que dali para frente ele tinha uma outra responsabilidade. Mas tem uma coisa gostosa que eu entendi lendo esse texto, depois dos contextos. Sabe o que foi? É que Deus começou dizendo que ele era servo de Moisés, mas aqui no capítulo 24, se não me engano, no capítulo 24, no verso 29, vai dizer: depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor. Ou seja, ele começou no primeiro versículo sendo chamado de servo de Moisés, mas ele morre sendo chamado servo do Deus Altíssimo. Olha que coisa gostosa! O cara começou como nada. Uma coisa, pastora, que me chama muita atenção: ele era filho de escravo, neto de escravo, era escravo, não era para descender, ele não era filho de Moisés. Moisés não estava passando para ele algo de herança, não.
Josué, é sobre Deus. Um Deus que faz, que opera, independente de eu querer ou eu não querer. Durante muito tempo eu me escondi, o Senhor dizendo, sou eu que faço. Durante muito tempo eu chorei, o Senhor dizendo, sou eu que faço. Muitas das vezes eu chorei da minha esposa dizer, é Deus quem faz. E Deus já falava isso comigo, sou eu quem faço. Mas aí ele usava a boca dela para falar comigo, para que eu entendesse que era ele falando. Então tem momentos na vida que nós precisamos ouvir. E foi o que ele ouviu. Moisés, meu servo, está morto. Mas ele disse, prepara-te. E nesse prepara-te, eu fiquei imaginando como poderia ser essa preparação. E aí eu vi que Josué, ele se mantinha dentro da tenda. Ele ficava ali no lugar onde ele podia aprender, absorver o que era bom para a sua vida, porque Deus já tinha preparado para ele algo maior do que ele podia imaginar. Ele ia ser sucessor do maior profeta que já havia existido naquela época. Não é para qualquer um. E quando diz Moisés está morto, Moisés meu servo morreu, eu fui lá atrás, pastora. Fui quando o nosso pastor André faleceu. Foi uma coisa naquele dia que tomou toda aquela congregação. E eu me lembro que eu vi pessoas sem saber o que fazer. Eu me lembro que eu vi pessoas sem saber como liderar. Tentaram colocar na minha mão, eu, nova convertida, no meio inclusivo, não entendia nada. Eu falei, não. Porque você tem que ter responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo. Mas quando eu vi essa palavra, eu me lembrei dele. Era um líder nato. Você imagina o coração de muitos daqueles ali, nós, de vocês que eram amigos, choramos, pranteamos. E a palavra vai dizer que o povo chorava. O povo pranteou durante 30 dias mais ou menos. Chorou, lamentou a morte de Moisés. É natural, era um líder. Eles olharam para aquilo ali e disseram daquela situação, perdemos a nossa esperança, perdemos aquele que ia nos levar até, e agora? Mas Josué estava ali, talvez também chorando, talvez entristecido, tinha perdido também sua referência, e agora? Aí diz a palavra que o Senhor disse para ele se preparar, para que passasse o Jordão, ele e todo o povo entre a terra, que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puser a planta do seu pé eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês está desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande. O que eu reparei nisso aqui? Que tudo na nossa vida existe um limite. Deus, ele deu limites. Não adianta nós querermos ser abençoados se ultrapassamos os limites estabelecidos pelo Senhor. Não adianta nós querermos ser livres de algumas coisas deste mundo que nos corrompe se nós não estivermos na presença do Senhor e se não respeitarmos esse limite, porque Deus falou aqui com ele, olha, você vai até tal lugar assim, assim, assim. Essa terra e essa aqui serão de vocês. Aí eu pensei, mas será que se eles voltassem para o Egito, pisassem o pé, seria abençoado? Não, porque não era o Egito o lugar de chegar. Não era o Egito o lugar deles chegarem. Ali foi tristeza. O Senhor estava levando eles para um momento de alegria. E muitas vezes Deus quer nos levar para momentos de alegria, como esse que nós estamos tendo hoje. Poderíamos ir para em qualquer lugar, mas preferimos estar na casa do Senhor. Glória a Deus. E eu fiz algumas coisas, rabisquei aqui, posso falar assim que não tem nada ligado, né? Mas o Senhor está indo para o outro lado e nós vamos ao lado que o Senhor quer. Josué iria herdar a terra prometida, aquela que Moisés não herdou, morreu. Eu sei que muitos de nós olhamos assim e dizemos, não tenho mais esperança. Morreu aquilo que eu queria, não vai mais acontecer. Mas se existe um propósito, vai haver essa chegada, você vai chegar até o lugar. Aleluia. Se existe um propósito, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Ele é um Deus de promessa que cumpre com a sua palavra. Aleluia.
como eu disse, Deus fala. Hoje Deus só precisa de um ouvido sincero, um coração aberto para ouvir a sua voz. Ah, mas Deus não fala comigo. Ele fala. De alguma forma, de alguma maneira, de algum jeito, Ele fala. Como eu disse, Deus deu ao povo o tempo. O tempo de chorar, o tempo de prantear, o tempo de se lamentar. Mas vai chegar um momento, e chegou, em que Deus precisa continuar a caminhada das suas promessas. Então Deus diz a Josué: meu servo é morto, prepara-te para passar esse Jordão. E eu fiquei imaginando, porque o Jordão naquela época, como nós podemos ler, estava transbordando. Diz em Josué 3, 14, 15, 16, 17, mostra ali a passagem do Jordão. Eu vou pular um pouquinho, que diz assim, quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, ou seja, ele estava cheio. Como é que faz para passar? Como é que faz para passar numa dificuldade, para atravessar e chegar naquilo que o Senhor prometeu? Na obediência. Porque se Deus falou, vai passar os sacerdotes, vai passar a arca e depois vai passar o povo, vai passar o povo. Não adianta acharmos que não vai chegar, porque vai. Se ele disser, eu vou esperar você do outro lado, é porque ele tem certeza que do outro lado você vai chegar. Aleluia. E não foi diferente com eles. O povo passou diante de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé, enxuto, atravessando o Jordão. Aleluia. Como pode um lugar cheio, transbordando, o homem dizer, vai que vai dar certo? Loucura, assim como hoje. E pensa que não vai chegar em vocês dois? Vai. Porque quando vocês saíram de lá de onde vocês estavam e vieram pisar aqui na Pavuna, o Senhor já havia lhes dado. Aleluia. E se os seus ouvidos não estivessem atentos, e se os seus corpos não estivessem fortes, e se vocês não fossem corajosos, porque tem que ter coragem para fazer a obra do Senhor. Não é só coragem de força, não. É aqui dentro. O coração tem que estar limpo, puro, para acontecer tudo o que está acontecendo aqui. É por isso que tem pessoas que vêm e não entendem. E como diz o louvor, foi Deus. Foi Deus. É Deus. É sempre Ele. Porque é para Ele e por Ele todas as coisas. Todas as coisas que existem nesse mundo é por Ele e é para Ele. Todas as coisas. É por isso que hoje nós estamos aqui, plantados na Pavuna, para a honra e para a glória do Senhor. E sabemos que daqui sairemos nações para pregar o Evangelho a toda criatura. Porque estamos nos preparando para isso. Prepara-te, Josué. Prepara-te para alcançar a terra que eu prometi a Moisés, que eu prometi a esse povo. Moisés morreu, mas eu estou vivo. Moisés morreu, mas eu sou o Deus que faço. Moisés morreu, mas eu sou o Deus que abre o caminho no meio do Jordão. Quantas coisas, Josué, você viu lá atrás? Você atravessou o Mar Vermelho, você comeu o maná. Será que você acha que você não é capaz? Mas quantos de nós, realmente, muitas das vezes, nos sentimos aquém daquilo que somos colocados a responsabilidade? Senhor, eu sou pequeno, eu sou de lábios impuros, eu sou o menor da minha casa. Por que nos sentimos assim? Porque sabemos que somos diante da grandeza desse mundo. Mas existe um Deus que é grande, que é tremendo, que faz por mim e que faz por você. Aleluia. Eu gosto muito dessa palavra, a palavra de Deus, de todas as formas. E todas as vezes que a gente para ler, a gente se emociona, porque é impossível ler um versículo da palavra de Deus e não ver também Jesus Cristo, não ver a cruz. Eu gosto sempre de dizer, todas as vezes que a gente traz uma palavra, seja para a igreja, seja para uma pessoa, apontando sempre para Jesus como autor e consumador da nossa fé, porque para muitos hoje é loucura estarmos aqui. Poderíamos estar em qualquer lugar, como eu disse, mas a prova é o Senhor que nós estivéssemos aqui. Aleluia. E aí vem Josué, capítulo 1,
no seu verso 6, dizendo: seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometia. Mais uma vez o Senhor mandou Josué ser forte, ter coragem, porque, como eu disse, para fazer o que estamos fazendo aqui, o que os senhores estão fazendo aqui, é preciso ter coragem. Então, somente ser forte, muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés me ordenou. Ou seja, precisamos ter cuidado, precisamos fazer tudo aquilo que aprendemos. A palavra vai dizer: não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Quantas pessoas, mesmo neste caminho, mesmo sendo ensinado como é ensinado por vocês, saem às vezes do próprio culto, se desviam para a esquerda ou para a direita. Não conseguem ter uma constância. Chegam aqui, se enchem, se inflam, e está tudo bem, e pulam no poder. Mas quando precisa se manter, desvia. Tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido, ou seja, para que as coisas vá bem, para que tudo aconteça, para que você não perca o foco, para que você não seja um perdedor, mas sim um vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Antes era lei, hoje nós precisamos guardar a palavra, a promessa também de que Jesus Cristo um dia vai voltar. Então, quando vem aqui um pastor, a pastora, ou que nos dado a oportunidade, nós estamos aqui para falar para aqueles que estão sentados, para aqueles que estão em casa: não se desvie, não vá para a direita, não vá para a esquerda. E às vezes nós somos vistos como chatos, santarrões, ou como aqueles que querem ser diferentes. Não! Nós realmente precisamos, porque a palavra vai dizer que sede santo como eu sou santo. Então nós precisamos nos santificar diante da presença do Senhor para alcançarmos o objetivo, que é morar com Cristo, que é viver com Ele eternamente. Ah, Jeová, tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Mas acima diz assim, pelo contrário, medite nela dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo o que está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Mais uma vez, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que andar. Essa palavra, ela exorta e ao mesmo tempo dá garantias de que Josué seria vencedor, seria capaz de fazer aquilo que o Senhor tinha colocado sobre os cuidados dele. Prepara-te. Podemos dizer hoje também para a igreja: igreja, se prepara. E aí me veio à cabeça, como se preparar? É estando na casa do Senhor. Como se preparar? É participando dos estudos. Como se preparar? É ouvindo a palavra e praticando todos os dias. Como se preparar? É às vezes o irmão dar um conselho e a pessoa ouvir. Porque muitas vezes a pessoa não quer ouvir um conselho. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir nem dizer assim: olha, fulano, você poderia fazer isso diferente. Olha, esse caminho aí não é bom. Às vezes dão até de mão: você é chato. Ouvi muito isso. Você quer ser melhor? Não. Só que quando eu decidi a seguir a Cristo, eu não quero ficar em cima do muro. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo a Deus. Em cima do muro, e arriscando cair e me machucar, eu não quero ficar. Para aquele lugar, eu não quero mais voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Nada do que eu escrevi foi, mas vai, amém. Deus está nos preparando para algo maior pelos nossos líderes. Essa preparação é para a salvação de nossas almas. Isso foi eu que escrevi, tá? Em Cristo Jesus. De uma coisa tenho certeza. Moisés morreu, não voltou. Jesus morreu, mas ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. A igreja que Jesus vai buscar, como dizem os nossos pastores, não é a igreja A, não é a igreja B. Jesus não vai buscar rótulos, Jesus não vai buscar título. Ele vai vir para buscar uma igreja lavada e remida
do sangue do Cordeiro. Mateus 24, 44 diz assim: estejam vocês também preparados. A mesma preparação que o Senhor pediu a Josué. A hora em que ninguém espera, Ele virá. Ou seja, Jesus está voltando. Algumas pessoas até dizem assim: mas faz tanto tempo que a gente espera Jesus voltar, né? Mas assim como Ele preparou aquele povo para herdar uma terra, Ele está nos preparando para o grande dia da sua volta. Estar na presença do Senhor não é fácil. Liderar não é fácil. Às vezes eu chego a sentir pena de quem lidera. Eu posso falar isso porque está desligado. Porque é doído. Porque por mais que você ensine, por mais que você explique, muitas das vezes parece que a pessoa está indo, daqui a pouco ela... Eu não sei quantas oposições Moisés sofreu. Eu não sei quantas oposições Josué sofreu no caminho. Eu tenho certeza que não foram poucas, pois eram líderes. Deus, Ele coloca, como eu disse, limites. E não adianta a gente achar que eu vou para lá, porque eu vou botar meu pé lá, o Senhor vai me abençoar naquele shopping o Senhor vai me dar. Não, Ele só vai te dar aquele shopping se Ele já tiver predeterminado para você. Mas se Ele não determinou, não faça aquilo que o Senhor não colocou no teu coração e não falou com você. Para finalizar, como só estamos nós aqui, eu vou encurtar um pouco mais. Deus fala, Ele fala, e Ele vai continuar falando. Mas uma coisa, não saiamos do limite que o Senhor nos prometeu. Se não sairmos, seremos mais do que vencedores. Se a gente continuar no caminho, que é o caminho da busca, que é o caminho da certeza de que Jesus está voltando, Ele continua dizendo: ser forte e corajoso. E o mais interessante é que o próprio Moisés já havia dito isso para Josué antes. Se não me engano foi um pouco atrás, Deuteronômio 31, 7, 8, Se não me engano foi isso. Deixa eu só conferir aqui. Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, ou seja, de todo o povo: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, e você os fará herdá-la. E o Senhor é quem irá à sua frente. Ou seja, não foi coisa nova que Josué ouviu. Josué ouviu coisa que ele já tinha escutado. E isso me traz muito aos dias de hoje. As pessoas entram na igreja, elas querem novidade. As pessoas entram na igreja, elas querem tudo. Elas entram na igreja, não que Deus não faz, Ele faz, Ele usa, me usa. Deus, Ele faz o que Ele quer fazer com cada um, e cada um tem um mistério diferente. Mas nós não estamos procurando novidades, porque o que Deus tinha que falar, Ele já falou, Ele vai continuar falando. E Ele já havia falado antes, através de Moisés, ou seja, não era uma novidade. Então o que eu quero dizer para nós nessa noite que aqui estamos, que nós possamos continuar com essa busca, com essa certeza de que assim como Josué alcançou a terra juntamente com aquele povo e também depois morreu, assim nós também precisamos alcançar aquele grande dia, que é o dia que Jesus vai vir dos céus para buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Essa palavra trouxe um bálsamo ao nosso coração, Como é bom a gente receber de Deus. Eu confesso, irmãos, que realmente essa semana
meu coração ficou muito triste, muito triste. E eu sinto o altar triste. E quando a diaconisa Simone subiu aqui, era como se Deus lavasse o altar, como se Deus limpasse, para que a gente pudesse prosseguir como igreja. E é uma palavra que fala sobre prosseguimento, sobre dar continuidade, logo após uma ruptura. E às vezes acontecem rupturas na nossa vida e a gente precisa permanecer em Deus. Como a diaconisa Simone foi muito usada e ousada. Ela nem sabe, mas foi a primeira palavra que nós recebemos quando decidimos vir para cá. O pastor João estava no trem e tinha um folheto, tá? Inclusive a gente ia trazer ele hoje. Está lá em cima da mesa do pastor João. E o cara estava vendendo aqueles folhetos grandes, e o pastor João ignorou, ele não quis. O amigo do lado comprou, ele ficou olhando. E aquele versículo, por mais que ele já tivesse lido, falava ao coração dele, Josué 1. E até hoje está lá em cima da mesa e ele falou, vamos levar lá para a igreja, para eu poder olhar esse versículo. Então Deus não reparte nada em comum, né? Ele dá tudo a todos. Porque mesmo sem a diaconisa Simone saber, Deus usou ela com profundidade. E eu recebi muito no meu coração. E eu creio que a igreja também recebeu muito. Até fiquei pensando, eu falei, meu Deus, por que essa palavra não veio num dia de culto de domingo? Né? Mas eu creio que ela virá e voltará. Vamos louvar o Senhor, vamos ficar de pé e deixar essa palavra ficar assim, a gente ficar mastigando ela no nosso coração. E vamos ouvir depois dessa palavra. Eu quero ouvir mais vezes. Vamos declarar ao Senhor que a gente precisa ouvir o direcionamento e a voz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Faz tremer o universo, sua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Sua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade e aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu
bálsamo depois dessa palavra, né? Que veio como um bálsamo, que nos tocou, que nos encorajou. Eu fiquei perguntando a Deus o motivo desse encontro e agora ele faz todo sentido. Aleluia! Porque precisava se renovar o altar. Houve um momento em que Deus precisou vencer guerras. E toda vez que Deus precisava vencer guerras, Ele dispersava a multidão e trazia só os de frente de batalha. Em muitos momentos o Senhor fez isso. O mais conhecido é Gideão com os 300. E hoje Deus fez da mesma forma. Ele trouxe os frentes de batalha. E eu oro e peço a Deus que Deus nos conserve diante dele. Porque estamos encerrando mais um mês. E agora vem mais um ciclo. E que o Senhor fortaleça as nossas mãos cansadas, os nossos joelhos vacilantes. E nos dê força para a gente prosseguir. Assim como Josué, diante das batalhas, ouvindo a voz de Deus e fazendo a vontade dele. Vem, pastor João, você dá suas considerações. Eu sei que Deus falou bastante também no seu coração. Fica à vontade. Ai, Deus. Pai Santo, Pai Santo, Pai Santo, Pai Santo. Interessante que a palavra ela traz partes do que Deus falou já no nosso coração, como a pastora Amy colocou, mas também é uma parte que a irmã trouxe, que foi exatamente na hora de atravessar o rio. Deus falou. O Senhor deu essa palavra para a gente também. O que tinha de segurança para os inimigos de não ter a sua terra invadida, já que havia uma promessa para aquele povo de Deus, de que aquela terra seria dada a eles, então eles iriam perder aquela terra. Eles tinham uma segurança. Tudo bem, eles dizem que Deus deu para eles, o Deus dele deu para eles. Mas eu quero ver eles atravessarem o Jordão. E quando o Senhor falou com Moisés, com Josué sobre atravessar o Jordão, ele falou assim: olha, quando chegar lá do outro lado, você pega pedras no fundo do rio e constrói um marco daquele outro lado para que todos saibam o que aconteceu nesse lugar. E o Josué ele fez algo além. Ele pegou pedras lá de fora e colocou um marco também no centro do rio. E a palavra de Deus diz, e assim eu creio, que aquelas pedras estão lá até os dias de hoje. Aleluia. E a irmã foi trazendo essa palavra, o Senhor foi falando no meu coração coisas muito gostosas. E liderar não é fácil. E liderar não é fácil porque ou você faz a vontade de Deus e desagrada corações, ou você agrada corações e desvia o ministério para outro lugar, mas não para o centro da vontade do Senhor. É verdade. E muitas vezes a gente vai desagradar corações, inclusive os nossos. É verdade. E isso traz dores, porque a gente olha e vê possibilidades gigantes, mas aí a pessoa não consegue ouvir. E aí quando ela não consegue ouvir, a gente não consegue direcionar. Porque a gente não manda em ninguém, o Senhor não manda em ninguém. O Espírito Santo de Deus não viola o coração de ninguém. Ele direciona. Ele diz: olha, pega a palavra e se sustenta nela. E a gente tem pregado isso direto. Palavra e comunhão com o Senhor. Palavra e comunhão com o Senhor. Porque a palavra santifica. Aleluia. Por isso o Senhor Jesus orou, e eu falo isso sempre, eu vou repetir a minha vida inteira: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E se eu não mergulho na palavra, se eu não me direciono nela, eu não consigo receber. E quando a irmã trouxe aqui, uma das coisas que o Senhor falou bem claro no coração de Josué foi essa: se dirige na lei, mergulha nela, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque senão, se a palavra do Senhor não me direcionar, qualquer lugar que eu for não é na vontade do Senhor. Só é na vontade do Senhor se for direcionada a ela. E aquelas pedras no meio do rio, elas simbolizam uma coisa que nós, igreja, hoje precisamos fazer todos os dias. Porque a gente vive milagres. A gente vive milagres. E é preciso que a gente marque aqui fora o milagre que a gente vive.
vivenciou, mas é preciso que a gente guarde lá onde ninguém está vendo, também marcos no mundo espiritual, para dizer o quanto o Senhor foi conosco e será conosco enquanto andarmos segundo a vontade dEle. E a gente precisa fazer isso, e esse ministério, ele precisa se mover nesse lugar. Essa semana o Senhor me deu uma palavra, eu botei ela no grupo e depois eu acho que eu apaguei. Eu fiquei assim, ninguém vai entender. Porque a palavra dizia assim: porque eu, outra vez, sinto dores de parto, até que o Senhor Jesus seja formado em vossos corações. E a gente sente dores de parto e não desiste de mim, até que o Senhor Jesus seja gerado nos nossos corações, até que a conversão venha. E aí não é fácil, porque o que aconteceu com Pedro andou 3 anos com o Senhor Jesus, e 3 anos o Senhor Jesus estava ali com ele, e mesmo assim ele não conseguiu se converter. E lá no final, quando o Senhor Jesus chama ele de volta, ele fala assim: Pedro, quando tu te converteres, apacenta minhas ovelhas. Desse jeito. Porque não basta andar com Jesus, não basta seguir a Jesus, é necessário se transformar em Jesus. E se transformar em Jesus é negar tudo que a gente é. Eu estava essa semana construindo o retiro Tudo em Todos, e uma palavra que veio muito forte no meu coração é: precisa ser gerado Jesus. Por que Nicodemos não conseguiu? Porque ele não conseguiu nascer de novo. E nascer de novo é quando eu morro para a minha vida, para mim, para os meus desejos, para as minhas vontades, para os meus quereres, e começo a deixar que o Senhor Jesus nasça em mim. Por isso que o Senhor Jesus é tudo em todos. Por isso que o Senhor Jesus é tudo em todos, como a gente viu em Colossenses 3:11, e que é a base desse retiro. Então, serão 4 dias em que a gente vai vigiar muito nesse sentido, porque essa igreja precisa ser santa. Porque se essa igreja não for santa, não adianta, vai ser só um lugar onde todo mundo vai ter seus títulos, todo mundo vai pular, e lindo, 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 e quando sair ali, já não reflete mais Jesus. Meu Deus. Um dos louvores que a gente cantou, o primeiro deles, diz que a minha identidade é transformado. E transformado não faz o que desagrada ao Senhor. Isso significa que a gente não vai pecar? Não. A gente busca ser santo. Mas somos um monte de gente que não presta em nada se não for o Senhor na gente. Nada na gente presta. Não tem nada na gente que vale alguma coisa. Não tem título, não tem posição, não tem postura, não tem dinheiro. Nada vale na gente se Jesus não estiver em nós. A esperança da glória é Cristo em nós. Porque se não estiver em nós, tudo que a gente fizer é tudo menos a vontade do Senhor. E marcar esse mundo espiritual, das coisas que acontecem no mundo espiritual, marcar, aqui tem um marco, é dizer, não só aqui para fora no mundo carnal, mas é mostrar para o mundo espiritual: o Senhor age na minha vida. Talvez você vai, para que você vai botar aí, Josué? Ninguém vai ver, o rio vai encher de novo. Eu preciso marcar no mundo espiritual o que o Senhor fez e é capaz de fazer e vai fazer muito mais com nossas vidas. Mas é necessário que a gente viva em santidade, retidão, nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir o Senhor. Seguir a vontade dele. Então essa palavra, ela veio lavar meu coração. Lavou meu coração porque a dor de parto dói muito. Dizem que é uma das piores dores. E a dor de uma liderança é quando alguém se perde. É uma dor porque a gente tem um lema nessa casa: aquele que o Pai me der, de maneira alguma lançarei fora. Aleluia. Porque o desejo do meu Pai é que nenhum se perca. Então, quando tiver alguém saindo, indo por outros caminhos, é uma dor, é uma tristeza, é uma agonia no coração. Porque a gente sabe que quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus, a festa no céu. Então, com certeza, a tristeza no céu quando alguém não
consegue ouvir a voz do Senhor. E a gente, como igreja, faz o quê? Ora, jejua, intercede, como a gente tem falado aqui todas as terças-feiras. Então, que essa seja a nossa posição. Orar, se derramar diante do Senhor e dizer: Senhor, traz de volta. A gente quer abraçar de novo, a gente quer amar de novo, a gente quer sorrir de novo, a gente quer caminhar de novo, a gente quer instruir de novo. Traz de volta. E aí chega no nível que somente o Espírito Santo de Deus. Eu falo que eu brinquei tanto na minha vida com Deus, que eu cheguei num momento em que eu era inatingível para o Evangelho. E eu falava isso bem claro: olha, cara, não perde teu tempo não, eu sou inatingível para o Evangelho. Mas o Senhor teve misericórdia. Teve misericórdia da minha vida. E me resgatou com uma mão muito forte. Então, se Ele fez comigo, eu tenho fé que Ele vai fazer também. Porque não é fácil. Não é fácil quando o coração se cristaliza ao ponto de você não conseguir sentir, não conseguir se arrepender, não conseguir dobrar teu coração. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. E quando o coração não quebranta, como é que a gente faz? Quando o coração não consegue se curvar diante do Senhor. Eu fico imaginando Saul. Não tem outro nome que venha na minha mente a não ser Saul. Ele estava lá, ele era o rei, ele estava no trono, ele estava dirigindo, mas o coração estava tão distante do Senhor que ele foi buscar necromante. Porque ele não ouvia mais do Senhor e não conseguia voltar. O fato não era errado, se for contar, Davi errou muito mais. Mas Davi tinha uma posição. Ele escondia, ele tentava, mas quando o profeta falou assim: é tu, Davi, o joelho dele se dobra logo, o chão, a cara vai no chão, ele se rasga todas as suas vestes, coloca em panos de saco e diz: Senhor, tem misericórdia. E era por causa da coroa? Não, era por causa do Espírito. Não retire de mim o teu Espírito. E a gente precisa clamar todos os dias para que o Senhor não tire de nós o Espírito, para que Ele não extinga o Espírito de nossas vidas, e a gente possa se entregar assim. Essa palavra ela trouxe alegria no meu coração, mas ela trouxe também uma exortação forte que a gente não pode fazer tudo por uma alma. A gente precisa se derramar por ela, mas tem uma parte que só essa alma pode fazer por si própria. O que precisa fazer para a gente é se lançar. E nós estamos numa reunião de ministério, e nessa reunião de ministério eu preciso que esse ministério entenda que a gente precisa todos os dias se derramar por alma. Se derramar por alma. Sabe? Como a irmã trouxe o exemplo, estava morto, não estava mais respirando, mas eu fui lá e clamei ao Senhor. E aí, ele respirou, já estava com data hora da morte. Já estava construindo lá o óbito. A gente não dá o braço a torcer. Como ministério, a gente precisa entender: não existe morte que resista à presença do Senhor Jesus. Aleluia! Então, está morto, já está 3 dias enterrado, vamos orar. A gente só precisa entender qual é a pedra e afastá-la. E o nome do Senhor Jesus entra até lá. Porque às vezes tem uma pedra tampando e impedindo que o morto ouça o Senhor. Que pedra é essa? A gente não sabe, mas a gente pode orar por eles. E aí, ser forte e corajoso é algo que o Senhor pede pra gente, e às vezes a gente olha pra gente e não vê força e nem coragem. Mas a palavra do Senhor também diz outra coisa para quem não vê força nem coragem. Diz o fraco: eu sou forte. E aí, porque só no Senhor a gente consegue força. Então, a igreja, que a gente, nesse encontro de ministério, possa entender que a gente tem um caminhar bastante duro. Ou um caminhar muito frouxo e muito tranquilo e alegre. A gente precisa escolher qual caminho a gente vai escolher.
Mas a gente quer que esse ministério reflita o Senhor e que ele transborde da presença do Senhor nesse lugar, para que muitos venham beber deste lugar. A gente precisa, como ministério, se colocar em seriedade no que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Eu acho que é isso, amor. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graça pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre nossas vidas, por esse alimento, Senhor, que veio. Esse alimento que era alimento para o Espírito e ao mesmo tempo bálsamo, que cura, que sara, que vai lá no fundo, naquele lugar onde o coração arde, dói e nos acalanta, Senhor. Obrigado, Senhor, pela exortação da palavra e pela transformação que ela traz em nossas vidas como ministério desse lugar, Senhor, como parte da tua igreja. E que a gente aprenda, Senhor, a viver os milagres teus, mas também a marcar o mundo espiritual com esses milagres, como Josué fez quando atravessou o Rio Jordão. Senhor, que a gente pare de chorar por mortos e comece a clamar para que as pedras sejam removidas, para que eles ouçam a tua palavra. Senhor, tem pedras aí gigantes impedindo homens e mulheres que têm propósitos gigantes teus para a vida dele, mas que não conseguem se livrar da pedra que tapa seus ouvidos. Então nos ensina a ser esses que movimentam pedras, Senhor, para que eles voltem a ouvir tua voz e o teu Espírito arraja, Senhor, em cada coração. Nós temos aqui, Senhor, uma promessa gigante tua para nossas vidas, mas também tem de nós, Senhor, um posicionamento que precisa ser sério para que a tua mão seja e haja neste lugar. Então nos coloca, Senhor, como ministério dessa casa, nessa posição, nos dá força, nos fortalece, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Pai. Amém. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito estejam sobre todos aqueles que entendem que ser ministério é ser um mudador, um tirador de pedras de ouvidos, para que todos venham ouvir do Senhor Jesus aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para os seus corações. E aqueles que entendem que são ministério, digam amém, amém, amém.